Hello, tudo bem com vocês? Vamos continuar essa saga nossa na América Latina. Parece que não acaba, é igual o mês de agosto, mas vamos lá. É a última parte essa. Já falamos sobre o relevo, sobre a hidrografia, sobre os fatores climáticos, sobre o clima e agora, para encerrar, é a vegetação. E sempre, como eu gosto de falar, a gente precisa entender que a vegetação nada mais é do que a resposta da natureza para as condições climáticas, né? Então, dependendo do tipo de clima, eu vou ter mais umidade, menos umidade, mais incidência solar, menos incidência. Tudo isso vai fazer com que a vegetação se adapte a esse tipo de clima. Claro que tem fator do solo, etc, etc, mas a gente pode perceber que, né, os dois mapas aqui, eles são muito parecidos, né? Onde eu tenho o clima equatorial aqui, certo? Próxima linha do Equador é também onde eu vou ter uma vegetação equatorial. Enfim, o Brasil central aqui, que tem o clima tropical, é também onde a gente vai ver aqui uma vegetação de cerrado, de savana e a Mata Atlântica, que é característica do clima tropical. Enfim, nas áreas de desertos a gente vai ter uma vegetação típica, certo? Então é por isso que a gente tem que se lembrar que a vegetação é uma resposta da natureza para as condições climáticas do local, certo? Então, o primeiro tipo de vegetação que a gente tem é a floresta equatorial, é uma floresta latifoliada, no nosso caso aqui é a floresta amazônica. Características, é uma formação vegetal de grande porte, né? A gente tem árvores de tamanho gigantoscópico, né? A gente tem árvores que na literatura a gente consegue ler que chegam aí até absurdos 90 metros de altura. É muita coisa, certo? Essas árvores de grande porte, elas estão na região equatorial por conta do clima de lá, né? Um clima muito úmido e muito quente, certo? Então a vegetação ela consegue se desenvolver. Predominam, né, os estratos, como eu disse, arbóreos, né, de grande porte. E o que é legal dizer, como essa região tem abundância em iluminação e umidade, essas árvores elas não perdem suas folhas, elas são perennifólias ou sempre verdes. E o que é legal, elas são chamadas de latifoliadas, elas têm folhas muito largas, justamente por conta da abundância, né, de umidade, de luz solar, de nutrientes. Essas plantas elas conseguem se desenvolver bastante, elas são de tamanho bastante grande. Por fim, a floresta amazônica ela não é homogênea como a gente imagina, né? A floresta amazônica ela é heterogênea, então ela tem uma grande diversidade vegetacional, né? Eu tenho muitas espécies vegetais e eu tenho uma grande densidade vegetal, né? As árvores estão todas muito próximas umas às outras. Aonde a gente encontra a floresta amazônica, não, né? Onde a gente encontra a floresta equatorial? As margens da linha do Equador, no caso da América do Sul, toda a floresta equatorial. Na América Central e no sul do México também é possível de ser encontrado e em trechos das Antilhas, tá? Então é uma vegetação bastante abundante, certo? E a gente tem imagens dela aqui. Percebam, né? Árvores de grande porte, a densidade das árvores é muito grande, né? As árvores estão todas muito próximas umas às outras. A gente vai ver a Mata Atlântica e tem um pouquinho de diferença entre elas, tá? Enfim, então ela é muito, muito, muito densa. É adaptada a muita umidade. Na sequência, a gente tem as florestas latifoliadas também, só que tropicais, né? Então a primeira grande diferença entre a floresta amazônica, por exemplo, e a Mata Atlântica é a sua localização, tá? Primeiro que a gente vai ter aqui no litoral brasileiro, principalmente no sudeste do Brasil, região da Serra do Mar. A gente tem trechos dela também no sul do México e na América Central. As características iguais, extremamente iguais à floresta amazônica, a floresta equatorial. Vegetações de grande porte, predomínio de estratos arbóreos, elas também são perennifólias e latifoliadas. A grande diferença está nisso daqui, ó. A densidade da mata tropical, da floresta tropical,
é que a densidade dela é um pouco menor, tá? Ó, que capricho de letra, hein? Então a principal diferença é que ela é um pouco menor, tá? Porque vocês estão pensando, nossa, Marcos, então ela é igual à equatorial. É igual nas características, mas se a gente for pensar em como a vegetação está distribuída pela superfície, ela tem uma densidade um pouco menor e o tamanho também das árvores é um pouquinho menor, né? Enfim, aqui a gente consegue perceber que as árvores estão um pouco mais afastadas umas das outras, né? Então isso garante a densidade ser um pouco menor. Ok? Olha que bonito esse gatinho aqui. Bom, dando sequência, a gente tem as savanas. As savanas, elas são vegetações de porte mais rasteiro, tá? Eu tenho, então, um extrato arbustivo de porte médio e baixo. Significa que as árvores são um pouco menores. As árvores não chegam àquela bizarrice de 90 metros, elas chegam a uns 10 metros, tá? E o que é legal dizer é que a savana, ela é adaptada ao tipo de clima tropical. O clima tropical ele tem sazonalidades que a gente viu, né? Tem uma estação seca e uma estação chuvosa, uma estação fria, uma estação quente. Então, nesse período ou mais frio ou mais seco, né, o período de estiagem, a gente vai observar que essas vegetações elas vão perder as suas folhas parcial ou totalmente. Quando ela perde totalmente as suas folhas, ela é chamada de árvore ou vegetação caducifólia. E quando ela perde só uma partezinha, né, parcialmente suas folhas, ela é chamada de semicaducifólia, tá? Aqui o cerrado brasileiro é um tipo de savana, tanto que o nome em inglês é Brazilian Savanna, e enfim. Então o cerrado é um exemplo de vegetação semicaducifólia, que vai perder suas folhas nesse período de estiagem. Não todas as árvores, mas de modo geral, tá? Ela é uma vegetação adaptada, então, a períodos secos, né, períodos de estiagem. Ela é uma vegetação também heterogênea, eu tenho grande diversidade de paisagens, porém, por conta da baixa umidade que eu tenho na região, eu tenho uma densidade que é menor, uma densidade média ou baixa. O que é legal dizer é que entre, né, as árvores, a gente tem gramíneas. Eu peguei imagens aqui de regiões diferentes. Duas delas estão na América e duas delas são na África. Os animais acabam entregando, né? A gente tem um leãozítio aqui e as zebrichas, né? Enfim, percebam que as vegetações elas são muito parecidas, né? Eu tenho árvores espaçadas com gramíneas ao redor, né? Então eu tenho aqui, ó, arbustos, né? Árvores mais espaçadas umas das outras, e uma vegetação rasteira. Então, a vegetação de savana, repito, ela tem como característica apresentar árvores mais espaçadas e, né, o solo ser composto todo por grama, tá? Por gramíneas. Então, eu tenho estratos arbustivos e uma vegetação mais rasteira, ok? Onde tem Brasil Central, né? O cerrado, a caatinga, muitas vezes ela é considerada como uma vegetação de savana, tá? Por conta da sazonalidade. Na Venezuela a gente tem os llanos e no México, no litoral mexicano, a gente tem algo semelhante ao cerrado brasileiro. Então aqui, ó, a gente tem o cerrado, aqui a gente tem os llanos e aqui a savana africana, nessas duas áreas. Então aqui a gente está na Venezuela e aqui a gente está no Brasil. Partindo a vegetação desértica. A vegetação desértica não precisa nem dizer de qual clima que é, né? Então são vegetações que se adaptaram muito às secas. São vegetações chamadas de xerófitas. E essas xerófitas elas se adaptaram à seca a partir de constante processo evolutivo. Algumas delas se adaptaram de uma forma que apresentam raízes muito profundas, porque elas dependem da água no subsolo, então elas têm raízes cada vez mais profundas. É uma adaptação.
Os cactos, por exemplo, os cactos não apresentam folhas, né? As folhas elas acabam ficando enroladinhas e formam os espinhos para evitar a evaporação dessa água, né? Para o cacto não perder a água. E outras vegetações desérticas, xerófitas, que dependem das chuvas, né? Que não tem raiz profunda, não tem cascas grossas, não tem espinhos, elas precisam da água da chuva. E o que acaba rolando é que quando chove, essa vegetação ela floresce muito rapidamente, ela espalha as suas sementes pelo solo e acaba morrendo em seguida. Então ela tem um ciclo, né, muito curto, vamos dizer assim, da chuva até a sua morte. Só que quando ela morre, ela lança sementes para se regenerar, certo? Vegetação desértica, não tem praticamente água, a densidade é baixa, porém a diversidade de espécies é grande. Onde a gente encontra? Junto aos desertos, né? Na Patagônia, no Atacama, e nos desertos no norte do México, ali de Sonora, Chihuahua, enfim. Aqui é uma areazinha do deserto de Mojave, que na verdade é nos Estados Unidos, mas é muito próximo à fronteira mexicana, que é inclusive este deserto aqui. Aqui é o deserto de Sonora e aqui também é o deserto de Sonora. Tá? Aliás, essa imagem aqui é de um jogo chamado Red Dead Redemption 2. É muito real a imagem, né? Muito bonito. Enfim, percebam que a paisagem ela é muito parecida com as regiões, né? A gente tem a árvore da vida aqui, a planta da vida aqui, planta da vida, espécies de cactáceas, vegetação arbustiva. E aqui é a caatinga brasileira, tá? Que é uma vegetação xerófita adaptada aí ao semiárido brasileiro. Presença de cactos e estratos vegetacionais arbustivos. Ok? Dando sequência, a gente tem as coníferas ou a taiga, uma vegetação adaptada a climas muito frios, e a gente tem ela apenas no extremo sul da América do Sul, lá na Terra do Fogo, certo? Lá no Cabo Horn, no extremo sul da Argentina e do Chile. É uma vegetação adaptada a frio intenso, a nevascas intensas. Não é novo isso daí, né? Ela recebe o nome de conífera porque ela tem essa forma meio triangular, para que a neve não se acumule nela e acabe caindo no chão. Também é uma adaptação, é uma floresta que não perde as suas folhas, tá? Ela se adaptou então a esse ambiente frio e ela é chamada de aciculifoliada. Eu vou escrever aqui porque, né, o nome é difícil. Então, uma vegetação aciculifoliada. Aciculifoliada. O que significa isso? Significa que as suas folhas têm um formato de agulha, elas são bem fininhas. Então elas não conseguem segurar a neve, né? Por ser uma folha muito fininha, muito pequena, a neve acaba caindo no solo. Certo? A vegetação mediterrânea também está num trecho muito pequeno, né, dentro da América Latina. A gente vai ter só na região central do Chile e a gente vê dois tipos vegetacionais, os maquis e os garrigues. Os maquis é uma formação vegetacional muito baixa, tá? Composta basicamente por arbustos e ervas aromáticas, lavanda, mirra, oleandro, alecrim, enfim. Já os garrigues é uma vegetação de maior porte, né? Então, ó, os maquis é uma vegetação rasteira, né? Predomínio então de ervas e gramíneas, e os garrigues é uma vegetação de grande porte comparado, né? Então eu tenho predomínio de arbustos, tá? Finge que isso daqui é a letra A. Então eu tenho predomínio de arbustos. Ela é, muitas vezes, né? Os garrigues são muitas vezes parecidos com a vegetação de caatinga e cerrado, porque eu vou ter arbustos, como a gente pode enxergar, né? Nesses trechos aqui, bastante espalhados na paisagem, tá? E compostos por gramíneas ao redor. Últimas formações vegetais. Estepes e pradarias. É uma vegetação herbácea que tem basicamente, né, uma única forma vegetal, que é a grama, né, uma vegetação de gramínea. Então é a grama basicamente. Ela é adaptada muitas vezes a períodos de seca, né? Quando ele se adapta a período de seca, num clima semiárido, por exemplo, como o da Patagônia, é chamado de estepe. Então, a estepe é em ambiente mais seco.
E as pradarias é uma vegetação um pouco mais adaptada a ambientes um pouquinho mais úmidos. Por exemplo, aqui a gente vê um campo verdão, choveu provavelmente, né, há pouco tempo. Então a gente tem aqui pradarias. As steppes, como eu disse, são de ambientes um pouquinho mais secos. Muitas vezes essa paisagem é confundida com campos, né? Os campos eles são vegetação do clima subtropical que chove o ano inteiro. É uma paisagem sempre verde. Já as steppes e pradarias, elas têm características de ter essa sazonalidade, né? Elas se adaptam a secas prolongadas. Quando eu tenho um tom mais amarelado da vegetação, é de um ambiente adaptado ao clima mais seco, são as steppes, e a pradaria é um ambiente um pouquinho mais úmido, ok? Onde que a gente tem? Aqui no Brasil, né, no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, boa parte da Argentina e a totalidade do Uruguai. A gente tem a floresta subtropical, que é a floresta de araucárias, né, os pinheiros do Paraná, como a gente enxerga aqui. É uma vegetação endêmica, significa que ela só existe aqui no Brasil. Hoje ela é encontrada nas regiões serranas do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e em trechos de serra também do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Campos do Jordão, por exemplo, Serra do Itatiaia. Tá? Ela foi bastante devastada por conta da utilização da sua madeira na indústria de móveis, na indústria moveleira, na indústria madeireira para construção de casas e móveis, como eu já disse, e também na indústria de papel e celulose. E resta apenas 10% da sua área originais. A gente tem as vegetações de altitudes, encontradas aonde que a gente tem altitude aqui na América Latina? Cordilheira dos Andes e nas Serras Madres mexicanas, nas Sierras Madres. Enfim, nós temos as punas, que elas são encontradas no Peru e na Bolívia, principalmente, tá? E os páramos, que são encontrados na Colômbia. Característica deles: vegetação rasteira, tufos de gramas. Por quê? A temperatura nessas regiões ela é baixa, por conta da altitude. E 2, essas regiões elas não são tão úmidas, né, por conta delas estarem encravadas dentro, vamos dizer assim, no meio, né, melhor dizendo, da Cordilheira dos Andes. Eu tenho pouca umidade chegando nessa região, né? A pouca umidade que eu tenho ali é a partir do derretimento da geleira das montanhas. Então eu tenho baixa umidade, por isso que eu tenho essa vegetação mais espaçada, né, de tufinhos de grama, certo? Aqui é um exemplo que mesmo na região equatorial, como a gente pode observar nesse mapa aqui, a gente tem uma vegetação de número 9, que é uma vegetação de altitude, ó, as punas e os páramos, bem na linha do Equador. Por quê? Porque a altitude compensa a latitude, né? A altitude faz com que a região fique mais fria. Então, na região equatorial, por exemplo, né, até 1.000, 1.500 metros de altitude, eu tenho uma floresta equatorial, uma floresta tropical. De 1.500 até 3.000 metros, eu tenho uma floresta temperada. Depois de 3.000 até 4.000, mais ou menos, eu vou ter uma floresta adaptada a muita neve o ano inteiro, que são as coníferas ou a taiga. Daí, a partir dos 4.000, 5.000 metros, eu tenho essa vegetação mais rasteirinha, que são as punas e os páramos, né? Aí, a partir de 5.000 metros na linha do Equador, eu tenho a presença de gelo eterno, de neves. Ok? Sobre a vegetação, era basicamente isto. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Tchau!